O senador Paim disse que caminhando que se aprende a caminhar. Lembrando, se não me engano, Ortega y Gasset. E eu gostaria aqui de lembrar de uma outra personalidade muito importante, esse da história do nosso país, o grande líder parlamentarista Raul Pila, que dizia que é em se votando que se aprende a votar. São duas expressões que bem representam o momento que nós estamos vivendo. E sobre esse momento, eu gostaria de dizer ao senador Jorge Viana que no pronunciamento que ele fez na semana passada, ou no início mesmo dessa semana, ele alertou sobre a nossa responsabilidade no cumprimento do dever parlamentar. Eu acho que o seu alerta foi ouvido por todos nós. E o resultado foi aquela memorável sessão de ontem, em que tivemos oportunidade de votar projetos de extrema importância para o nosso país. Portanto, eu desejo atribuir aquela nossa vontade de trabalhar ao alerta que Vossa Excelência, senador Jorge Viana, fez a todos nós. Que fique registrado, portanto, os meus aplausos, o meu reconhecimento pela dedicação e pela forma vibrante e insistente que Vossa Excelência teve ao nos chamar ao trabalho, que é nosso dever, e que, aliás, nós estamos praticando. Eu estou aqui há praticamente 6 meses nesta casa e vejo que o Senado da República tem cumprido o seu dever. Às vezes a imprensa não tem reconhecido isso, mas dentro dos trâmites regimentais, as matérias que foram apreciadas aqui são de relevância para o país e o trabalho dos senadores, indistintamente, merecem o destaque e o respeito dos cidadãos brasileiros. Mas, senhor presidente, eu desejo agora me manifestar sobre a atualidade, sobre os acontecimentos atuais. Inicialmente, quero deixar registrado na abertura do meu pronunciamento uma frase do jornalista Fernando Gabeira, dita no último domingo, durante uma entrevista no programa do Canal Livre da Bandeirantes, do cronista político Boris Casoy, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A frase de Gabeira sintetiza de maneira brilhante o momento em que o Brasil está vivendo. Ele disse, aspas, o desencanto com o país transformou-se no deslumbramento do encanto das ruas. Repito, o desencanto com o país transformou-se no deslumbramento do encanto das ruas. Acho que aí está expresso todo o nosso sentimento, nesta hora em que se exigem reflexões profundas de todos os homens públicos sérios do Brasil. As manifestações nas ruas e praças continuam a nos alertar. A voz altissonante do povo tem dado cada vez mais eloquentes demonstrações da altitude dos seus propósitos e de sua força. A derrubada da PEC 37 comprovou isso. De minha parte, senhoras e senhores senadores, nunca tive dúvidas de que a proposta que limitava o poder de investigação do Ministério Público fosse rejeitada pela Câmara dos Deputados, e isso aconteceu. Não só pelo rumor que vinha de vozes abalizadas, como pelo sentimento popular. Foi um gigantesco passo que o Legislativo deu, e estou convicto de que outras medidas serão tomadas ao encontro das manifestações democráticas, que a todo instante ecoam por nosso imenso país. Agora, o poder central, diante da revolta cívica das ruas, quer se eximir da sua inarredável responsabilidade. O governo federal faz uma política diversionista, querendo transferir a responsabilidade da crise política para o Congresso Nacional. O povo reclama de uma coisa e o governo tenta mudar de assunto. O debate tem outro cerne. Os exemplos disso são o processo inflacionário que leva a carestia aos lares, o aviltamento ético e moral que deságua na corrupção desenfreada, a segurança pública precária, que não pode ficar só nas costas dos estados, pois é também um problema da União.
a quebra do sistema federativo que se acentua, pois quando a União concede benesses a certo setor da atividade econômica, diminui índices tributários, com reflexo imediato nas finanças dos municípios brasileiros, que já sobrecarregados de responsabilidades para atender à saúde e à educação, ficam sem condições para atender outras necessidades básicas de seus munícipes. E por aí vai. Atitudes ou falta delas por parte do Executivo Federal prejudicam a vida do cidadão nas cidades. Um dos caminhos a trilhar para responder rapidamente aos anseios populares pode ser, repito, pode ser o das reformas no campo político-eleitoral. Isso porque mudanças são necessárias nesse momento, em que a população manifesta claramente sua insatisfação e descrédito com os partidos, a classe política, a nossa classe e as instituições da República. Mas, em uma democracia como a nossa, o Instituto da Representatividade é imprescindível e precisamos trabalhar arduamente para preservá-lo. Com muito prazer, ouço o eminente senador Paulo Paim. Senador Rubem Figueirão, quinta-feira à tarde, tenho certeza que o senador Jorge Viana dará um tempo maior para que a gente possa dialogar. Eu quero iniciar esse aparte rápido pelo início do seu pronunciamento, mas pegando uma frase que eu vi ontem na TV, não de nenhum historiador, nenhum filósofo, do Felipão, o nosso treinador aí, vitorioso da seleção, quando perguntado de quem era o mérito daquela vitória, ele disse da torcida do nosso povo. É essa torcida que tem ocupado os estádios, ficado ao lado do nosso time, e nós caminhamos, sim, pelo meu entendimento, acredito muito na equipe do Felipão para ser campeão dessa Copa e, oxalá, campeão do mundo em 2014. Mas quero pegar agora aí a sua fala quando entra na reforma política, tão falada por todos nós. Eu concordo com Vossa Excelência, é fundamental sim a reforma política, mas não dá para vender a ideia para a população que a reforma política é a saída de todos os males. Não é, não é. Ela é importante, tem que acontecer democraticamente, sem nenhum atropelo, numa discussão clara e transparente, com a participação da sociedade. Se essa moçada continuar nas ruas como estão hoje, eu não tenho dúvida que a reforma política terá outra cara do que ela teria antes das mobilizações. Se nós fizermos a reforma política ouvindo as ruas, nós avançaremos, sim, para a valorização da representação da sociedade nas estruturas, seja do Parlamento, do Executivo. Mas quero também dizer, quando eu falo isso ao presidente, que tem que estar vinculado, sim, e as ruas estão dizendo isso, mais investimento na educação, mais investimento na saúde, mais investimento na segurança. E as grandes propostas que estão vindo de forma natural, como a gente falou dos caminhos, das estradas, dos caminhos, dos campos, das construções, eu diria de todas as partes mais distantes do nosso país. Por exemplo, esse povo aí quer que a gente não vote mais secretamente. Eu estou vendo agora as últimas manifestações, são faixas enormes nesse sentido, pelo fim do voto secreto. Estou vendo faixas enormes, e que bom, porque até um tempo atrás, alguns falavam, porque não é só um, que às vezes um puxa para si, alguns falavam sozinhos, num grupo pequeno, né, do fim do fator previdenciário, que machuca tanto, principalmente o cidadão, no momento que ele mais precisa, na época em que vai se aposentar. Então eu vejo com alegria o seu pronunciamento, um pronunciamento que vai na linha natural de um parlamentar de oposição, mas tendo posição. Não ser contra a reforma política e apontando que mais outros caminhos temos a perseguir, principalmente nessas três searas: educação, saúde e segurança. Parabéns a Vossa Excelência. Muito grato, senador Paulo Paim.
pelas palavras que Vossa Excelência, em a parte, acaba de me oferecer. Realmente, o seu pensamento está no raciocínio que vou expor no meu discurso. O que eu entendo, senador Paim, é de que essas manifestações de rua, o clamor de brasilidade daqueles que estavam no estádio, cantando o hino nacional, sem dúvida nenhuma, é um chamamento a todos nós, para que nós pensemos no nosso país. Não importam as siglas, lá nos estádios como nas ruas. O que se pensa, o que se sente, é um sentimento de nacionalidade. E eu acho que o Congresso Nacional não está fugindo desse seu dever. Agora, nós estamos demonstrando, pelas atitudes que temos tomado, que realmente nós vamos ao encontro desse clamor. Esse clamor que parte de todos os recantos do nosso país. Eu agradeço sinceramente as manifestações de Vossa Excelência, que, repito, vem reforçar o meu raciocínio nesse discurso modesto que estou prestando a Vossas Excelências e à nação. Com muito prazer, senadora Vanessa Graziotin, a senhora, com a sua simpatia, sempre nos encanta a todos. Muito obrigada. Eu sinceramente quero registrar as suas palavras no meu discurso. Eu agradeço a Vossa Excelência, ao nosso presidente Jorge, que está, como disse o senador Paim, nos permitindo travar esse debate, e que é algo muito importante. Primeiro, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, dizer que daqui a alguns instantes irei também eu à tribuna para falar exatamente na linha que Vossa Excelência fala. Então, eu acho que de tudo isso que acontece no país, senador Figueiró, algo tem de extremamente positivo. É que nós estamos falando a mesma linguagem. Precisamos entender o que se passa nas ruas, entender as reivindicações do povo e sobre elas trabalharmos. Então, como Vossa Excelência também, sei que não é a chave para todos os problemas, mas a reforma política é mais do que necessária, se faz urgente. O povo diz isso na rua, precisamos oxigenar a política brasileira. Então, cumprimento Vossa Excelência, porque sei que quando sobe à tribuna para fazer pronunciamento, Vossa Excelência estuda, Vossa Excelência pesquisa e o faz com muita segurança. Então, parabéns pelo pronunciamento, é esse tipo de atitude que ajuda muito o Brasil, senador. Muito obrigado, senadora Vanessa Graziotin. Eu sabia que o discurso, a parte de Vossa Excelência, seria um estímulo maior ao meu trabalho nesta casa. Eu, conforme disse, estou aqui há poucos meses, mas eu estou sinceramente reconhecido ao trabalho dos senadores titulares. Vossas Excelências têm prestado um relevante serviço à nação. Eu, quando voltar ao meu trabalho normal, quando concluir o meu período aqui, eu estarei sempre presente. A figura como de Vossa Excelência, do senador Paim, do senador Jorge Viana e de outros tantos senadores que abrilhantam esta casa e que estão servindo a Casa Pública. Minhas homenagens à senhora. Não a esquecerei jamais da sua simpatia e das suas palavras. Mas, senhor presidente, me permita. Eu continuo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Cogitou-se na criação de uma Assembleia Constituinte exclusiva para a reforma política, mas para muitos a sugestão é uma questão derrogada para as calendas, diante do recuo da senhora presidente. Para outros, no entanto, a ideia poderá voltar, eis que até respeitados constitucionalistas afirmam que a proposta tem respaldo em nossa Carta Magna, respeitadas algumas condicionantes. Fala-se em plebiscito, fala-se em referendo, todas com assento permitido na Constituição Cidadã. Há vozes com imensas credenciais de experiência pública e capacidade intelectual, como a do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Em recentíssima manifestação, ele disse ser favorável ao princípio do referendo, ao contrário da presidente Dilma Rousseff, que sugeriu a convocação de um plebiscito. Fernando Henrique sustenta que plebiscito, ou seja, a consulta prévia à população sobre as medidas públicas a tomar, tem constituído
o escuso objetivo de cercear a intenção democrática do povo é um gesto demagógico de anestesiar a classe política, sobretudo quando analisamos a experiência que vem dos países latino-americanos, como a Venezuela, o caso mais alarmante. Prefere Fernando Henrique Cardoso o instituto do referendo, ou seja, o Congresso votaria uma série de medidas como a reforma eleitoral, reforma da lei orgânica dos partidos, dentre outras proposições no sentido de aperfeiçoar as instituições. Após amplo debate, as propostas seriam levadas à aprovação ou rejeição por meio do voto do eleitorado. Eu, pessoalmente, até porque não fui ouvido pelo meu partido, talvez porque prematura ainda é a tal consulta, sou francamente favorável à ideia do presidente Fernando Henrique. É claro que a reforma política não soluciona os múltiplos reclamos do povo. Hoje, nas ruas, pleiteando o fim da corrupção, a mobilidade urbana, sobretudo nas metrópoles, mais recursos à educação e à saúde, melhoria na segurança pública, menos impostos, mais eficiência na administração, derrubando as muralhas da burocracia, presteza nas decisões judiciais por meio de reformas profundas na ação processual do judiciário, etc. Tudo isso, evidentemente, só pode ser atingido com a regulação do sistema político do Estado. E o caminho para ele entendo ser a reforma política. É evidente que no bojo dela deveria ser considerado a reforma do sistema de governo. Não seria oportuno, pergunto a Vossas Excelências, a análise do regime parlamentarista? Já vivenciamos algumas crises em nossa experiência mais do que secular do presidencialismo. Talvez seja a hora de mudar. No parlamentarismo, a responsabilidade seria posta à prova e o governo teria que se sujeitar a uma moção de sustentação ou não de seus atos, a chamada moção de confiança. E isso sem risco para as instituições, como tem ocorrido, repito, no regime presidencialista. Claro, nesta reforma política que ora se propõe a questões de disciplina eleitoral, voto distrital, visto ou não, permanência do voto de legenda proporcional, financiamento público ou privado das eleições, melhor regulação do funcionamento das casas legislativas, sobretudo de maior rigor e prazo na apreciação de matérias velhas submetidas, entre inúmeros outros itens fundamentais nesses tempos de protesto e de demonstração de que a passividade não está na nova geração. Senhor presidente, estamos todos extremamente preocupados com o que ocorre fora deste plenário. A classe política está na mira dos observadores que vêm das ruas. Não há como ocultar isso. Vivemos uma crise ética, econômica e, mais grave, de representatividade. E concluo, senhor presidente. No entanto, não creio que soluções radicais, mesmo que vindas da natural exacerbação que impulsiona um certo setor popular, certo clamor popular, devam chegar ao ponto de levar a tomadas de decisões que possam quebrar as prerrogativas maiores da instituição parlamentar. Senhor presidente, renovo mais uma vez os meus agradecimentos a Vossa Excelência, que tem sido tão generoso em me permitir extravasar o tempo regimentar em meus pronunciamentos. Isso demonstra, sem dúvida nenhuma, o seu alto espírito democrático e que eu, para isso, rendo as minhas homenagens. Muito obrigado, Excelência.